Elias, nascido na cidade de Tisbe, foi conduzido por Deus como profeta para enfrentar a idolatria em que vivia o povo de Israel. Liderados pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, os israelitas afastaram-se de Deus vivo e começaram a adorar Baal. Um dia, Elias encontrou Acabe e disse-lhe: O Senhor, Deus de Israel, certamente não trará mais chuva a Israel nos próximos anos. A chuva só voltará graças à minha palavra. Depois disso, Deus pediu a Elias que fosse até o riacho de Querite, que fica a leste do Jordão. Ali, ele seria alimentado por corvos e beberia a água do riacho. Elias fez o que Deus lhe ordenou e ficou ali por algum tempo. Mas, com o passar do tempo, a água do riacho secou, porque não chovia mais sobre a terra. Deus então ordenou que Elias fosse a Serepta encontrar uma viúva. Ela daria de comer para ele. Ao chegar a Serepta, Elias encontrou a viúva e perguntou-lhe: Você pode me trazer um pouco de água e um pedaço de pão? Mas ela respondeu: Meu senhor, só tenho farinha e óleo no recipiente. Eu estava lá para recolher gravetos para preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Comíamos e depois morreríamos, porque não temos mais comida. Então Elias disse à viúva: Não tenha medo. Vá para casa e faça um pão com o que você tem, e traga para mim. Depois faça para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor: Não faltará farinha na panela, nem o azeite na jarra, até o dia em que Deus chover sobre a terra. Ela fez tudo o que Elias pediu e, de fato, não ficou sem óleo e farinha. Algum tempo depois, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A viúva, muito triste, falou ao profeta: O que eu fiz, homem de Deus? Você veio até mim para lembrar dos meus pecados e matar meu filho? Elias levou a criança morta para o quarto onde estava hospedado, colocou na cama. Então ele clamou a Deus e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então Elias se deitou 3 vezes sobre a criança e pediu a Deus que restaurasse a sua vida. Deus ouviu a oração de Elias e ressuscitou o menino. Então Elias devolveu a criança para sua mãe e ela declarou: Agora sei que você realmente é um homem de Deus. Obadias e os 100 profetas. Após 3 anos de seca, Deus pediu a Elias que fosse até Acabe, pois ele havia decidido que mandaria chuva novamente. Elias, obedecendo a ordem de Deus, foi ver o rei Acabe. Naquela época, o rei Acabe pediu a Obadias, um dos funcionários do palácio, que ajudasse a administrar a quantidade de alimentos que ainda restava na cidade. Obadias era um homem muito temente a Deus. Ele conseguiu esconder 100 profetas de Deus em cavernas, enquanto Jezabel liderava uma campanha para exterminar todos os profetas. Os 2 altares são a resposta de Deus. O rei Acabe e Obadias partiram em uma jornada em busca dos alimentos que restavam no território do reino. Enquanto Obadias viajava, encontrou-se Elias, ajoelhou-se diante dele e disse: Você mesmo, Elias? Eu sou. Vá dizer ao seu mestre Acabe que eu estou aqui e quero falar com ele. Obadias foi até Acabe e lhe contou a informação. Quando Acabe encontrou Elias, disse-lhe: É você mesmo, o perturbador de Israel? Como já foi dito anteriormente, após um período de 3 anos sem chuva, Elias recebeu a orientação divina para se reunir novamente com Acabe. Ele confrontou o rei por adorar ídolos e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Juntos, construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo para consumir o sacrifício. Porém, nada aconteceu. Logo após, Elias ergueu um altar ao Senhor, regou-o com água e clamou por fogo do céu. Deus atendeu a sua súplica, enviando fogo que consumiu o altar por completo. Em seguida, Elias derrotou os profetas de Baal e anunciou ao rei Acabe que haveria chuva, como nos revela o livro de 1 Reis, capítulo 18.
Ao saber da derrota dos profetas de Baal, Jezabel ameaçou matar Elias, levando-o a se refugiar e pedir a morte ao Senhor. Direcionado por Deus, Elias seguiu para o Monte Herobe, onde falou com o Senhor. Ali, ele lamentou a infidelidade dos israelitas, mas Deus o encorajou e o enviou de volta para ungir o próximo rei de Israel, como nos diz o livro de 1 Reis, capítulo 19. O rei Acabe, por sua vez, foi morto, como consequência de sua idolatria. Ao retornar de Herobe, Elias chamou um homem chamado Eliseu para ser seu auxiliar. No final de sua vida, os dois atravessaram o rio Jordão juntos. Enquanto caminhavam pela margem do rio, Elias foi arrebatado no céu em um redemoinho dentro de um carro em chamas, puxados por cavalos de fogo. Eliseu, então, tornou-se seu sucessor, continuando seu legado. Elias no Novo Testamento. Durante a transfiguração, Elias apareceu para falar com Jesus e Moisés, como nos revela o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 4. Vamos ver na íntegra. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes e extremo brancos, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falaram com Jesus. As pessoas pensavam que João Batista e Jesus era Elias, por causa dos milagres e porque o livro de Malaquias dizia que Elias retornaria antes do dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Mas Jesus e João Batista negaram que fosse Elias. Jesus disse que João Batista era como Elias, pregando arrependimento e preparando o caminho. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, usa Elias como exemplo do poder da oração. Elias era uma pessoa normal, mas orou com fé e milagres aconteceram.